para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Ame, Senhor. Anelo teu junto a mim, minha esperança é que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar em ti, as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração? Aqueles que puderem ajoelhar, os que não puderem, fiquem em pé mesmo. Pai amado que habita nos céus, queremos te agradecer, porque Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecer por estarmos aqui hoje, reunidos em Teu nome. Agradecer, Senhor, pela vida que Tu nos dás, pela saúde, pelo alimento, por termos amigos e irmãos, por termos uma família. Agradecemos pelo estudo que tivemos agora da lição, que embora às vezes tenhamos pensamentos distintos, mas que Teu amor nos une, Senhor. E te pedimos que nos ilumine sempre para compreender a Tua palavra, para que assim um dia possamos morar juntos eternamente, Senhor. Venha dirigir esta programação, batismo que teremos hoje, e que Tu possa nos guiar sempre nos Teus caminhos, em Tuas verdades. Em nome de Jesus, amém. Amém.
quero desejar aos queridos irmãos um feliz sábado e que essas 24 horas que nós começamos a viver ontem, após o pôr do sol, elas possam ser muito ricas, sobretudo espiritualmente, na vida de cada um de nós aqui. Amém? O sábado é uma experiência muito edificante para o crente, quando ele faz uma reflexão sobre aquele primeiro sábado lá no Éden, quando Deus havia terminado a criação, e nós estamos aqui muito gratificados, né, por esse ambiente, esta sala de reuniões que estamos tendo aqui. Nosso querido irmão Joás, com muito esforço, né, proporcionou. A irmã Dochinha também teve uma luta grande ontem, não é? Só que depois faltou um pouco de comunicação. E aí então nós estamos aqui reunidos, muito felizes, em Cristo Jesus, né, irmão Gabriel? Acho que quem está mais feliz aqui é o irmão Gabriel. Porque é um dia muito especial para ele e para todos nós também. É um dia onde se dá um passo, que é o de selar a fé com Cristo da forma que ele indicou, não é? O irmão Gabriel, ele não está se ligando, se vinculando a uma instituição humana, A ou B ou C, mas a Cristo. E isso é que nos sensibiliza. É isso que nos emociona. É isso que nos faz caminhar e nos faz viver também. Eu e Rose estivemos uns dias distante dos irmãos. Confesso que com saudade mesmo. Não os esquecemos nem um dia. E nem o programa deixou de ser levado ao ar nem um dia. Porque, irmãos, para mim, as coisas de Deus são as mais importantes de toda a minha vida. Eu estava lá na Espanha, passamos aqueles dias lá em que aconteceram os atos terroristas, estivemos naquela calçada onde as pessoas foram mortas, um dia antes, eu e Rose. A nossa filha anda por ali sempre, porque trabalha ali próximo. E a prioridade nossa é a evangelização. A pregação pelo rádio. Nós pregamos no dia a dia, não é? Com as pessoas, a forma como a gente vive, fala acerca daquele em quem nós cremos, mas é preciso você ampliar, como o nosso querido irmão Joás estava ressaltando ali, a importância de a gente investir na obra de Deus. O mundo tem trazido uma grande confusão, mas uma confusão enorme realmente. Porque o que a gente vê é um sistema religioso corrupto, alastrado no mundo todo, onde pessoas se enriquecem e a obra de Deus fica bem pequenininha. Já os apóstolos, eles deram não só o dinheiro que eles tinham, mas deram a vida deles por Cristo. E não é requerido menos hoje. Não é requerido menos hoje. Porque tudo isso vai passar aqui. Concordam? Tudo. Mas é tudo mesmo. Você imagina um homem como Bill Gates, riquíssimo.
E a gente deseja que ele tenha longos anos de vida. Até porque é uma pessoa inteligente e uma pessoa que tem ajudado as comunicações no mundo. Ele pode ter todos os defeitos que alguém possa colocar sobre ele. Mas ele tem uma virtude que é a de socializar o conhecimento que Deus deu. E através disso nós temos aí todas as pessoas com os seus celulares, seus smartphones, os seus iPads, e tem aí os seus computadores, os seus programas, os seus softwares. E o Evangelho tem sido anunciado ao mundo todo e num tempo rápido. E hoje nós não temos dúvida de que a volta de Cristo está muito próxima. Até porque a ciência teve um salto enorme. Há 200 anos nós não conhecíamos um palito de fósforos. Não se conhecia. Tão simples, né? Mas o mundo não conhecia. Agora hoje, irmãos, realmente, né? Mudou muito. A ciência se multiplicou e estamos próximos de ver Jesus. Nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que nos consagrar para isso. Nós temos que viver o Evangelho e levar esse Evangelho para as pessoas que carecem. Então vamos usar os nossos recursos na pregação do Evangelho. Vamos usar os nossos recursos para ajudar necessitados, sim. Que tem necessidade de roupa, de pão, de remédios. Sim, é prioridade, sim. Mas o Evangelho é muito mais forte do que o mero alimento material. Porque o alimento material você come hoje e amanhã você tem fome. Amanhã não, daqui a pouco. Né? Mas o Evangelho alimenta para a eternidade. Então, nós temos que pensar em duas frentes. E nós não vamos pensar só em sair por aí dando dinheiro aos pobres, dando dinheiro aos pobres. E as pessoas, oh, que coisa boa, né? Agora não precisa mais ir trabalhar. Não é por aí. A gente ajuda quem de fato necessita. Velhinhos, velhinhas, pessoas com dificuldade de caminhar, crianças carentes que precisam de estudar, enfim, pessoas que realmente necessitam. Eu acho que nenhum de vocês sai por aí, olha, eu tenho dinheiro aqui no bolso, toma aqui para você. Porque a Bíblia me manda. Acho que ninguém faz isso. Ninguém. Acho que ninguém. Agora, pessoas que realmente necessitam, você e eu, por Cristo Jesus, somos sensibilizados a ajudar. Amém? Roupa que precise, alimento que precise, remédio que precise, o que for necessário. Mas a pregação é um desafio enorme. Sabe por quê? Porque o mundo está formatado para o crime, para a bandidagem, para a prostituição, para as drogas. E nós precisamos investir em espalhar a luz do Evangelho. Mas investir mesmo. A vida, os bens, tudo. O dia a dia. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós não podemos esquecer da comunicação em massa. E isso requer recurso. Vocês sabem disso que requer recurso. E esse recurso é seu, é meu, na realidade é de Deus, mas está nas nossas mãos para a gente usar. Emprestado. Emprestado. O que nós não vamos fazer é manter sistemas eclesiásticos. Ah, o presidente tem que ganhar um grande salário, o outro um pouquinho menos. Isso não. Ou para luxo nosso, ou para carro novo nosso. Não. A gente compra essas coisas com o suor do rosto, mas não com oferta nem com dinheiro da fé. Isso a gente precisa ter muito certo. Muito certo, porque um dia todos haveremos de prestar contas a quem? A Deus. E quando você dá para a obra de Deus, você não se arrepende disso. Porque Deus nunca esquece. Né? Deus nunca deixa de retribuir. Né? E já nos deu tudo. Não precisa mais dar nada. Porque já nos deu tudo. Nos deu a vida,
nos deu a saúde, a paz e, sobretudo, a salvação. Claro. É isso aí. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5 e nós vamos ler a partir dos versos 13 a 16. As bem-aventuranças, o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Cristo disse, irmãos, e nós precisamos estar muito atentos a isso. Diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois, disse Cristo, a você e a mim também, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Grande verdade. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, meus amados, olha a conclusão, Maneuzinha. Assim, disse Cristo, resplandeça a vossa, o quê? Luz. Conselho maravilhoso. Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmã Francisca, é confortante essa mensagem? Não é? Irmão Gabriel, irmãos queridos, assim resplandeça a vossa luz, irmãos. Nós precisamos entender essa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. John Barnett, ele disse: é grande a necessidade do crente exercer sua influência no mundo. Evitar, primeiro ponto, evitar a deterioração da sociedade. E segundo, brilhar como testemunho fiel de Cristo. Essa reunião de hoje estava planejada para ser no Aras, porque fica mais próximo dos nossos amados irmãos do N6 que moram ali pertinho. Mas ela foi proibida de acontecer lá. Primeiro ela foi confirmada a Augusto e na quinta-feira ela foi proibida. Porque dizem que o regimento proíbe atos políticos, atos religiosos, quaisquer, aliás, não falo quaisquer, perdoe, políticos e religiosos, e nos lugares de uso comum, aí eles especificam quais são esses lugares, que é churrasqueira, campo de futebol e piscina. Eu achei que, em termos da piscina, eu até fiz uma carta para lá, conversei primeiro com eles, e até meio forte, e disse que não estaria sendo ferido o regimento. E o regimento também, ele não pode ferir a lei maior do país, que é a Constituição Federal, no seu artigo 5º, que dá liberdade plena às pessoas de falar, se expressar e etc.
Se nós fizéssemos lá a reunião, nós faríamos do mesmo jeito que fizemos a escola sabática. Nos lotes que nós compramos lá, a família comprou lá há muitos anos. Era barato, a gente comprou na época. E pagamos mensalmente uma mensalidade dali. E eu pergunto a vocês, qual é o problema de... É isso que a gente vai requerer, talvez, judicialmente depois, diante deles. Qual é o problema que tem em você reunir, como a gente se reuniu para a escola sabática, num terreno nosso, sem incomodar ninguém? Alguém incomodou alguém na escola sabática? Até o vizinho, às vezes, não falava um pouco mais alto, mas nada mais do que isso. E eu disse isso na carta. O batismo seria um batismo só. É uma imersão. Um ato solene, importante, mas infelizmente o mundo está formatado para drogas, prostituição, crime, bandidagem e outras coisas. Fé incomoda muito. É muito triste. Mas não nos entristece, porque nós estamos em Cristo e estamos num lugar melhor. Nós fomos presenteados. Eles pensaram que iriam nos causar o mal, mas nos deram presente. Né, Joás? Porque nós estamos aqui num ambiente belíssimo, embora choremos um pouco por causa do rio que está morrendo, mas ainda resta beleza. O rio está morrendo com a vazão menor do que 600 metros cúbicos por segundo, quando a vazão regularizada deveria ser de 2.060 metros cúbicos por segundo, está com 600, alguns lugares já estão com 500, e o lago, que já esteve em 100, está com 7% e que tem água para 40 dias. 40 dias apenas. Mas, irmãos, o crente deve ter esses dois alvos: evitar a deterioração da sociedade, e o segundo, brilhar como testemunho fiel de Cristo Jesus. Jesus então usou aqui em Mateus capítulo 5, no verso 13 e no verso 14, ele usou dois símbolos que nós conhecemos eles muito bem. Toda casa tem sal e toda casa tem luz. Então, quando você olhar o sal em casa e você olhar a luz, seja a do sol, que é a melhor luz, ou a luz artificial, lembre-se dessa lição de Cristo. Você é sal, você é luz. Aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo Ele deseja que nós sejamos. Vocês são o sal da terra. No mundo antigo, o sal era algo que tinha um valor enorme. Quando não se tinha geladeira, quando não se tinha outros conservantes. Então o sal, ele preservava a vida, o sabor das coisas. O sal, irmãos, ele é tempero. Imagine uma comida sem sal e vocês vão perceber que é algo bastante desagradável, não é? Claro que a gente deve usar bem pouquinho. Eu mesmo, embora tenha uma pressão baixa, mas eu tenho me cuidado com o Rose também, para a gente não usar sal a mais, porque embora seja um tempero, seja útil, mas você tem que usá-lo com cuidado, né? Porque, irmãos, quando você passa a ter pressão alta, é um problema, né? Porque é algo perigoso, né, para a saúde. Então, a influência do crente no mundo, ela deve ser como o sal na comida. Nós temos que exercer uma função como um tempero. Nós não devemos ser algo chato. Ou seja, quando você está presente, ou eu não devo ser um incômodo para ninguém. Vixe, fulano chegou. Né? A gente conhece muito essa expressão. Nossa, fulano apareceu. Né? Porque a pessoa às vezes é chata e
rusga com tudo e fala mal de todo mundo, enfim. Então, não deve ser assim a nossa presença. Nossa presença deve ser como algo agradável. Também eu não devo agora ir para o outro extremo e ser um palhaço. Aí, com piada, com brincadeira, oh, chegou o palhaço. Então, você sai de um extremo e vai para o outro. Inclusive, nós conhecemos um pastor inteligentíssimo, né? Prega muito bem, um homem eloquente, inteligente, um servo de Deus. Mas ele exagerou o lado da brincadeira. E quando você olha nas redes sociais, se você abre aí a internet, está lá. Estão dizendo que é um palhaço. Eu fico até triste com isso, porque eu gosto dele, eu aprecio as mensagens dele, mas ele pesou muito para o lado da brincadeira. E o servo de Deus não pode fazer isso. Então, irmãos, tempero. Claro que você também não deve ser em cima do muro. O crente não é para ser em cima do muro. Não, eu estou lá, eu estou cá, né? Tá? Eu danço conforme a música. Não. O sal tem uma função específica. A luz tem uma função específica. Um preserva, o outro brilha. Né? Um evita coisas indesejáveis, coisas negativas. O outro leva para o lado da construção. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. O sal é preservador. Ele evita a putrefação. E quando você e eu somos crentes e somos sal, nós evitamos a putrefação do ambiente. Não é? Por exemplo, quando há piadas carregadas e uma série de outras coisas, o crente estando presente, e ele sendo um servo de Deus, e estando cheio do Espírito de Deus, ele faz uma diferença. As pessoas já não contam aquelas piadas, às vezes desligam um aparelho, não passam certas mensagens, porque diz, não, olha, aqui tem um crente, uma crente, e então não cabe isso aqui. Então, irmãos, quando nós exercemos o cristianismo dessa forma, nós estamos sendo como sal. E esse é um desafio de Cristo. Esse é um desafio de Cristo. Uma influência antisséptica no mundo. E o autor aqui dessa mensagem, que é o John, vou repetir, para ser fiel, né? John Barnett, ele diz que é uma tragédia, notem isso, irmãos, que a igreja evangélica, representando 20 a 25%, né? Ou seja, de 1/5 a 1/4 da população dos brasileiros, não tem exercido influência maior para o bem no meio político, no meio sindical e social, como o verdadeiro sal da terra. Isso é triste, né? Isso é grave. De 1/5 da população a 1/4, 1 entre 4 brasileiros são evangélicos, e o resultado está aí, essa sociedade que a gente conhece. Do Congresso, as representações evangélicas, a gente sabe como elas são, capengas, elas são capengas, elas não estão ali para representar o Cristo vivo, não estão, e nem tampouco nos sindicatos, nos governos e etc. E isso, irmãos, é muito triste. O sal cristão não tem nada de ficar aconchegado em elegantes e pequenas despensas eclesiásticas. O nosso papel é o de sermos, entre aspas, esfregados na comunidade secular
como o sal é esfregado na carne para impedir que ela apodreça. Esse é um pensamento de Stott, que é um teólogo anglicano lá da Inglaterra. É um pensamento muito forte, não é, irmão Márcio? É um pensamento real e que diz como é que nós, crentes, devemos de fato ser. Nós devemos fazer a diferença. Nós não devemos ser uma Maria vai com as outras. Nós precisamos fazer a diferença, tá? E não devemos nos deixar levar pelo meio. O meio é que precisa ser transformado por nós, né? E não nós sermos transformados pelo meio. Claro que isso a gente deve fazer com amor. A gente deve fazer isso com ternura. Nós devemos falar a verdade com jeito, com carinho, mas devemos falar a verdade sim. Não devemos nos omitir. Irmãos, o sal, ele está ligado à pureza. Não há dúvida que a sua brancura brilhante, eu deveria ter trazido aqui uma amostra, mas todo mundo conhece o sal, né? Mas eu ia trazer porque dá uma ênfase maior. A brancura brilhante fez essa ligação fácil. Os romanos diziam que o sal era a coisa mais pura de todas as coisas, porque veio das coisas mais puras, o sol e o mar. Então, irmãos, que sabedoria de Cristo, o mestre dos mestres, o Messias, o nosso Salvador, quando ele falou estas palavras. E se o crente, ele vai ser o sal da terra, ele tem que ser, irmãos, antes de tudo, um exemplo de pureza. Amém? Exemplo de pureza. E eu gostaria de fazer essa pergunta a você e a mim também nesta manhã. Temos sido puros? Né? Uma pergunta para a gente pensar. A começar de mim. Temos sido puros ou somos maliciosos? É importante que a gente medite sobre isso. A sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade muito impura. Diríamos sórdida, nojenta. Nojenta até. Os filmes com cenas de sexo explícito na TV, no cinema, as piadas sujas na fábrica e no escritório, são áreas nas quais o crente tem de demonstrar a sua pureza. Eu quando ouço um crente dizer, olha, vamos ao cinema. Meu irmão, que é isso? Eu sou do tempo antigo. Eu sou do tempo antigo. Na igreja da qual eu vim, ela era zelosa nisso. Ir ao cinema era um escândalo. Hoje não é mais. Os tempos mudaram. Mas para mim e para todo crente que leva a sério Jesus Cristo, o cinema continua a ser um ambiente muito ruim e onde o crente não deveria entrar. Eu digo a vocês com franqueza e com pureza de alma. Não é porque eu estou velho não, com 63 anos. É porque em toda a minha vida, o que eu ouço falar de cinema, eu entrei num cinema na minha vida, tem dezenas de anos. Eu era menino ainda. Eu fui uma vez com meu tio em Salvador. Eu era um moleque, era um filme normal, não tinha maiores problemas, era um matinê, como se diz, né? Era no domingo à tarde.
e eu fui com meu tio lá em Salvador. É a vez que eu me lembro que eu entrei num cinema em 63 anos. Tá? Os trailers, quando passam, você vai assistir um filme, né? Mas o trailer, né? Aquelas amostras que aparecem, são de muita malandragem. Aí vem cenas explícitas de sexo, vem crimes, muita violência. Então o que é que o crente quer no cinema? Concorda? Nada. Porque o cinema leva para baixo. E a palavra de Deus nos eleva. Uma vez eu fiquei muito escandalizado, um pastor da igreja que eu frequentava, ele disse, não, eu vou ao cinema, sim. Eu vou a Salvador resolver meus problemas da igreja e tal. E quando eu vou pegar o ônibus, tem tempo, eu atravesso ali a passarela, vou lá no shopping e levo pipoca e fico assistindo o filmezinho no cinema e comendo minhas pipocas. Irmão, eu fiquei escandalizado. Ele disse isso para mim. Ele está fora da obra, né? Está fora da obra, mas eu não sei, os que estão na obra, se não pensam desse jeito hoje. Mas naquela época, ele fazia assim. E contava para os irmãos, normalmente e tal. Um outro pensamento de Stott, para a gente refletir, é o seguinte. Às vezes, os padrões de uma comunidade afrouxam-se por falta de um explícito protesto cristão. Ou seja, você está num ambiente e vê a coisa descambar, né, para a licenciosidade, as piadinhas picantes, não sei o quê, e está lá o crente e fica sorrindo com os outros e tal, e as normas vão baixando cada vez mais. Primeiro sai uma piadinha leve, e depois uma piada pesada, ou coisas muito desagradáveis, porque o crente que estava ali, ele afrouxou as normas. E o crente, ou ele se retira educadamente, gente, por favor, licença, e sai. Se ele falou alguma, olha, por favor, não estou gostando e tal, mas ninguém ligou, ou fez gozação, depois com jeito, por favor, dá licença, sai, acabou. Ele não pode mudar o mundo, ele sai dele, não é? Então, irmãos, Deus tem orientações muito precisas para nós. Vamos ler em Tiago, capítulo 1, 27. Vamos abrir a Bíblia. Paulo, Sim, irmão. nós temos visitantes. Atrás de É o mico. São vários. Excelente. Eles são bem-vindos. E olhando para nós. Né? Eles são bem-vindos. Eles são bem-vindos. Muito bem-vindos. Tiago, capítulo 1, verso 27, irmãos. Quando tantas religiões se colocam como as mais corretas, as mais puras. Paulo, mais para cima, um pouquinho. Ah, estou vendo ali, sim. Eu estou vendo. Maravilha, maravilha. É um sinal de que há uma reserva, né, ainda aqui ecológica. Lá na Espanha, irmãos, Rose ficava doida mesmo quando via, assim, uma alegria tremenda com periquitinhos. Aos montes, irmãos, porque eles preservam muito os animais, os bichinhos, os pombos, os periquitos. E a gente se encantava de ver. Rose não se continha, né? Tirava foto para todo lado e filme, porque periquitinhos brincando na grama. Aqui é diferente no Brasil, né? Você, vamos providenciar logo um arapuca e tal, ou mata de baladeira, ou né? Bota ali um alçapão e vamos pegar esse bicho, para a gente criar em casa, né? Ora, irmão, criar é assim. Criar é assim. Os bichinhos merecem nosso carinho, né? E eles fazem parte da ecologia. Nós não vivemos sem eles. Eles têm o seu trabalho aí. Eles estão fazendo o seu trabalho aí. E Deus seja louvado, irmãos, por isso. Tiago 1, 27. Quando as igrejas, elas falam, a minha é a melhor, essa aqui é a adequada, essa placa é boa. Mas o que é que a Bíblia diz, irmãos?
Tiago 1,27. Alguém quer ler? Religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Está aqui, irmãos, a fórmula da religião pura e imaculada. Claro que isso aqui é um resumo, não é? Quando fala guardar-se incontaminado do mundo, está tudo aqui. A santa lei de Deus, o decálogo completo, todos os ensinos de Cristo, os ensinos da Torá, não é? Lá do Antigo Testamento, está tudo aqui, não é? Em termos de vida com Cristo. Cristianismo é isso aqui. E o pregar o Evangelho faz parte disso aqui também. Não é? Pregar o Evangelho, anunciar, não é? Você fazer encontros, não é? E tudo isso requer recurso. Por exemplo, aqui nós não tivemos um gasto assim de dinheiro, porque o irmão Joás e outros irmãos queridos fizeram as coisas, mas requer tempo, transporte, tal, mão de obra. Lá na Espanha, sabe quanto uma empregada doméstica ela cobra por um dia de, se pegar 8 ou 10 horas de serviço? R$400. R$400. Serviço doméstico. Doméstico. Não, estou dentro. É isso. É isso aí. Tem muita gente lá que abre mão de uma outra função, até na área de saúde ou coisa desse tipo. Né? A fisioterapia, por exemplo. Débora, nossa filha, é fisioterapeuta. Ela não quer nem saber de mexer lá com fisioterapia. Porque o que ela ia ganhar como fisioterapia era pouquinho. Se ela fosse cuidar de um idoso, sabe quanto ganha uma pessoa para cuidar, acompanhar um idoso? €1.500. Para dormir com um idoso. Isso dá R$6.000 por mês. Para dormir com um idoso. Não é para ficar carregando no colo, não, nem nada. Para acompanhá-lo, às vezes dormindo. Botou para dormir, colocou ali o lençol e vai dormir do lado. A pessoa idosa acordou, precisou, ela está ali. R$6.000 por mês. Então, tudo requer recurso. Tudo requer recurso. Não é? Então, irmãos, a eficácia do sal é um outro ponto que a gente tem a considerar, é que ela é condicional. Cristo disse isso. Para continuar a ser útil, o sal tem de conservar a sua salinidade. Da mesma forma, o cristão, para ele ser cristão, ele tem que continuar cristão. E para continuar cristão, ele tem que continuar a orar, a perseverar, a estudar a palavra de Deus, a anunciar o Evangelho. Ele tem que estar vivo, ativo. Ele não pode ver um necessitado e dizer, Deus me favoreça. O cristianismo foi jogado fora. Ele tem que ajudá-lo. Concorda? Então é preciso continuar. Aceitar é um ponto importantíssimo, é o início da jornada. Mas a Bíblia diz, ser fiel. Até o quê? A morte. É lindíssimo isso. No meu certificado, o antigo ainda de batismo, tem 54 anos, tenho ele guardado, né? Mas está escrito lá, Apocalipse 2,10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E eu dou graças a Deus, irmãos, nesta manhã, porque 54 anos andando com Jesus. 54 anos andando com Jesus. Pequeno, fraco, defeituoso, carente, em processo de crescimento, porque estudo todos os dias, eu busco a Deus todos os dias, porque eu preciso crescer, eu preciso melhorar, eu preciso me aperfeiçoar.
mas eu não posso abandonar a carreira. Não posso, irmão Gabriel. Nós não podemos abandonar a carreira. Não é, Edson? Nós temos que seguir em frente. O apóstolo Paulo, antes de morrer, firme, do mesmo jeito. Ele disse: eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, esse é cristão, mas a todos quantos amarem a promessa da sua vinda. Esse todos refere-se a você e a mim também. Entende? Então o sal, ele precisa continuar sendo sal. O crente precisa continuar sendo crente. Ele precisa se alimentar, porque se ele não se alimenta, ele fica fraco. Entende? Aí, chega na igreja: irmão, ore por mim. Eu estou tão fraquinho. Vamos orar sim, irmão. Mas faça alguma coisa também. Mas vamos orar. Não é? Nós estamos orando por uma jovem, né, lá do N6, que está vivendo um problema. Uma senhora também num grupo me pediu que orasse por um senhor de nome Raimundo. E o maligno está botando pensamentos ruins na mente dele para ele tirar a sua própria existência. E ela entrou ali no grupo e disse: pelo amor de Deus, alguém me ajuda? E aí, o que acontece? Olha, tal, a gente aqui, tal, não vai poder fazer isso, o grupo é para outra coisa, tal. Ela saiu do grupo. Aí eu entrei no privado e disse: minha irmã, me diga o nome do seu esposo. Ela disse: é Raimundo, o nome dele. Mandou a foto dele, um rapaz jovem, de bom aspecto. E nós estamos orando. Oramos na quarta-feira, né, na casa do irmão Elias, e estamos orando. Eu peço aos irmãos que orem também por Raimundo, porque carece de Deus, para que o maligno saia da vida dele, porque isso não é de Deus. Concordam? E às vezes você vê um crente, né, com depressão. Minha gente, não é normal um crente ficar com depressão. Pode acontecer sim, mas é preciso fazer alguma coisa. É preciso clamar a Deus: Senhor, tira de mim isso, não é? E alguém disse que quem cuida dos outros, das necessidades dos outros, não tem depressão. E eu ouvi de um palestrante famoso, e que dá aulas de ânimo, de encorajamento e tal, ele dizendo: vocês acham que às vezes eu não me sinto abatido? Me sinto abatido, ele disse. Mas você sabe o que é que eu faço quando estou abatido? Não. Eu vou lá para uma casa de pessoas, né, com problemas, com dificuldades, com necessidades especiais, e vejo ali um jovem que está há anos numa cama, só vê a luz solar quando alguém lhe leva lá fora. E ele continua vivendo. E ele busca fazer alguma coisa por aquelas pessoas e sai de lá animado. Amém? Alguém disse também que andar a pé, andar ao sol, não talvez o do meio-dia, mas ao sol nas horas brandas, nas horas boas, cedo ou à tardinha, produz endorfinas. E então vai embora o desânimo, vai embora a depressão. Então, irmãos, o crente precisa estar em vida íntima com Cristo, para que ele mantenha a sua salinidade em ordem, o seu cristianismo vivo. E
Cristo disse que quando o sal perde o seu sabor, ele é irrecuperável. Concorda? É irrecuperável. Se você tem um sal, você coloca ele na comida e ele não tempera, não melhora o sabor, não presta mais, joga fora. Tem que providenciar um novo. E aí, Cristo acrescenta que se torna inútil, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Um crente, quando ele